É, já tá valendo aqui já. Glória a Deus. Estamos entrando aqui, meus irmãos. Você que está com a gente, hoje nós vamos fazer a nossa EBD na sua casa. Nós estamos com algumas aulas atrasadas, então nós vamos aí colocando elas em ordem. Pai do Senhor, Jéssica Luz, tem um rapaz aqui que você conhece, está com a gente aqui, Vítio Gabriel. Ô glória. Vai entrando aí, irmãos, vai comentando, vai compartilhando. É bênção de Deus para a sua vida. Vitor Silva, lá de São Paulo, a paz do Senhor, Deus lhe abençoe. Vamos ao som de Eixla. A Jéssica está pedindo louvor, descansa. Quem é, Jéssica? Descansa. Estela Laura, isso. Depois desse hino já coloca o louvor da nossa irmã Jéssica, em nome de Jesus. Mamãe já está com a gente. Ô glória, vamos adorando a Deus aí juntos, em nome de Jesus. Irmã Adriana Santos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Uma vida de temor e santidade, Jesus está muito perto. Nosso irmão Wilson, Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão Rafael, Deus abençoe. Rogério Suniga também está com a gente. Cláudio Gomes, Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos compartilhando aí, irmãos e irmãs. Essa live vai ser bênção em nome de Jesus. Renata Bernardo está com a gente, Deus abençoe. Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. Vitor Lima, ô glória, vamos adorando a Deus. Pastor Luiz Campos está com a gente, Deus abençoe. Alain Barreto, Deus abençoe. Rita Silva, Luiz Natali, Deus abençoe em nome de Jesus. Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando com a gente aí. Paulo Ricardo também está com a gente, irmãos. Entra, comenta, compartilha. Deus tem bênção para nós. Vamos adorando a Deus.
Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. Deus tem bênção para nós. Oh, glória. Geração que abre Pão de tudo. por causa do Senhor. Irmã Gilda, irmã Isabel, Deus abençoe. Geração que não Era Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus. Jailson, tá junto com a gente aí, Deus abençoe, irmã Elaine. Se adorar até tocar o céu. Irmã Maria Soares também tá com a gente aí. Deus abençoe. Vai entrando, vai comentando, vai compartilhando. Até tocar o céu. Vamos adorar a Deus. Irmã Maria Machado está com a gente aí. Deus abençoe. Deus tem bênção para nós. Oh, glória. Vou te buscar, vou te adorar. Pastor João Soares também está com a gente. Irmã Ariane também está com a gente aí. Vamos fazer uma oração, já vamos soltar o louvor. Descansa, de Estela Laura, isso mesmo? E a gente já vai entrar na ministração da escola bíblica. Nós estamos com algumas lições atrasadas, mas nós vamos nesse momento adorar a Deus, aprendendo mais a palavra de Deus. Irmã Maria Machado está com a gente aí. Deus lhe abençoe. Irmã Maria, está só bênção, graças a Deus. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai eterno, eu te dou graça, eu te louvo, eu te engrandeço. Nesse momento, Senhor, estamos orando e pedindo a Ti que o Senhor tome a direção uma vez mais diante das Tuas mãos. Pai, continua glorificando e exaltando o Teu nome, porque o Senhor é Deus, eterno é a Tua bondade, a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Glorifica o Teu nome, Senhor, nessa noite, nessa tarde, e faz, Senhor, a Tua obra, a Tua vontade, o Teu querer. Abençoa, Senhor, cada um dos Teus filhos que já estão aqui conosco, aqueles que ainda vão entrar, Senhor, em tempo real, e aqueles que vão estar, Senhor, recebendo essa mensagem após o término até mesmo dessa live. Pai, em nome de Jesus, continua glorificando e exaltando o Teu nome. Eu te peço e te agradeço no nome bendito do Teu Filho Jesus. Amém. Posso soltar? Glória a Jesus. Olha que bênção. Irmã Maria Soares está dizendo aqui que nosso irmão Ronildo teve uma melhora significativa para a glória de Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus, vamos continuar orando, perseverando em oração. Irmã Mariane, a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos adorando a Deus. Irmã Josi, está com a gente aí. Deus lhe abençoe. Pastor João Soares. Não significa nada. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida. Sou eu que tiro a vida. Determino o tempo. Oh, glória. As feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre nesse
precisa confiar e descansar. Irmão Denúncia também está com a gente aí. Descansa, quem te prometeu garante. descansa. Este mal não é pra morte. Nosso amigo pastor Wellington Brito. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Márcia Proença está com a gente aí, Deus abençoe. Vai curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, tudo passageiro. Você precisa confiar. E descansar. Ô glória! Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa. Já tenho a sua vitória. Só precisa descansar. Descansa. Eu sei que é meu Deus garante. Irmã Ângela está com a gente, a irmã Débora. Deus está no controle de tudo. Sou eu quem estou tocando agora. Eu tenho a tua vitória. Só precisa descansar. Eu tenho a tua vitória. Só precisas descansar, meu filho. Descansa. Minha esposa está aí com a gente, Pai do Senhor, Priscila. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos entrar no estudo da palavra de Deus. Nesse momento, aqui, é pôr um fundinho musical assim, baixinho. Nós estamos aqui na lição de número 11, em nome de Jesus. Nós queremos continuar o estudo da palavra de Deus e a irmã Débora também entrou com a gente aí e nós vamos continuar esse estudo da palavra de Deus em nome de Jesus. Lição de número 11, os atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Texto áureo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículo de número 1. Verdade prática: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Leitura bíblica em classe: Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4 e Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vocação. Colossenses capítulo 1, versículo 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. A introdução do nosso estudo, da nossa revista, diz: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 21, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 16. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Nesse estudo de hoje, nós vamos explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Vamos enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E terceiro, vamos frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Vamos lá. Primeiro tópico diz assim: para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. O modo digno de viver cristão, a conduta geral do crente, é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Efésios 4 e o versículo de número 1. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido,
a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Isso é interessante. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. No Evangelho, segundo escreveu João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. João capítulo 13, versículo 13 ao 15. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Isaías 32, versículo 6. Mateus 23, versículo 28. E sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Vamos ler, irmãos, Filipenses capítulo 2, e o versículo de número 6. Olha só. Filipenses capítulo 2, o versículo 6 e o versículo 7, que diz assim: que mesmo existindo na forma de Deus, Jesus não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Primeiro, do que ele se esvaziou? Ele não se esvaziou da sua deidade, nem da sua divindade. Ele aqui na terra, ele continuou sendo Deus. Mesmo em carne, ele era 100% Deus e 100% homem. Então, quando ele diz aqui no texto de Filipenses que ele se esvaziou dos privilégios divinos que ele tinha. Ele se esvaziou dos privilégios. Por exemplo, Deus, ele nunca sentiu dor. Ele é espírito. Quem sente dor somos nós, entendeu? Ele se encarnou aqui na terra e se esvaziou dos privilégios da adoração dos anjos, do louvor no céu, da imortalidade, porque ele morreu. Ele se esvaziou de todas essas coisas para poder mostrar que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Isso é uma demonstração de humildade. Diz certo filósofo, a humildade não sabe que ela existe. O dia que ela souber que ela existe, ela deixa de existir. Ninguém que é humilde, ele fala que é humilde, ele diz que é humilde. As suas atitudes mostram que ele é humilde. Os pagãos, os gregos principalmente, tinham a visão que as pessoas humildes eram as pessoas desfavorecidas, pessoas fracas. Os fortes eram os arrogantes, os prepotentes. Jesus, como Rei dos Reis, ele veio para mostrar completamente diferente essa visão pagã, mostrando que a humildade é o maior ou uma das maiores dádivas. O proverbista, ele diz assim:
avante da honra vai a humildade. E é interessante também nós colocarmos a conotação de que humildade também não é pobreza. Tem gente que é pobre, mas é arrogante, e tem gente que é rico, mas é humilde. Humildade é um estilo de vida que nos coloca nivelado como todos. Então, o que é humildade? Humildade é exatamente ter a visão de que você não é melhor do que ninguém. Isso é humildade. Grave isso, que você vai ter singeleza no seu coração para todas as vezes que você pensar no que é humildade, você vai lembrar dessa frase. Humildade é o que me nivela a mesma condição dos outros. Então, eu sou igual a qualquer um. É isso que é ser humilde. Independente do que sou, independente do que faço, independente do que tenho, eu me considero igual a todos. Isso é humildade. Humildade não é pobreza. Humildade não é andar mal arrumado, ser ignorante. Humildade não é não ter conhecimento, não ter estudo. Isso não é humildade. Isso é ignorância. Humildade é mesmo você sendo o que você é, fazendo o que você faz e tendo o que você tem, continuar se nivelando ao mesmo nível das pessoas. Você não se sente melhor nem pelo que você é, nem pelo que você tem, nem pelo que você faz. Então é isso que Jesus dá o exemplo em João 13, quando ele se coloca como servo, porque ele tem uma atitude de servo. Os servos eram que colocavam uma toalha na cintura e vinham para os viajantes do seu Senhor e lhe lavavam os pés. Então Jesus está dando um exemplo de humildade, e ele está colocando os homens, os seus apóstolos, como homens que estavam sendo servidos por ele. Como servo, Jesus estava trabalhando ali no meio deles. Isso é interessante, porque o servo era a classe mais excluída assim entre os importantes. É interessante que John MacArthur ele explica no seu livro O Escravo sobre a diferença entre servo e escravo. O servo ele ainda tinha uma diferença, mas a palavra aqui em João 13 ou em Filipenses 2 é exatamente escravo. Ele se fez escravo, ele se sujeitou, entendeu? Ele se esvaziou da sua glória para se sujeitar. Isso é humildade. É mesmo você não ter a visão de que é mais do que os outros. Jesus andou na terra, comeu com os publicanos, com os pobres, com os pecadores. Ele nunca se sentiu a última bolacha do pacote. Jesus ele tinha comunhão com as pessoas simples. Então isso era o quebrar de paradigma que as pessoas tinham. Mas ele é mestre, ele é rabino, ele é todo cheio de conhecimento, ele é todo cheio de poder. Mas mesmo assim ele se nivelava à condição de estar igual às pessoas. Irmãos, um dos maiores motivos da desunião na igreja, da falta de união, é exatamente a falta de humildade. Nós nos sentimos mais do que os outros, por isso pensamos que podemos ser melhor do que eles, e por isso não aceitamos que eles são mais fracos do que nós, entendeu? Nós não nos nivelamos. Há uma verdadeira competição às vezes dentro da igreja, e essa competição ela causa malefícios por falta de humildade. Porque se eu e você somos humildes, nós não competimos, nós nos unimos. Eu faço a minha parte, você faz a sua, e nós fazemos o trabalho de uma maneira unida e produtiva. Vamos continuar aqui? Filipenses 2:3, olha o que diz. Não faça nada por interesse pessoal, vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros
superiores a si mesmo. Então aqui como eu me nivelo, como eu me coloco na posição do próximo, é quando eu considero ele melhor do que eu. Olha só, considerar algo não significa exatamente que o é, entendeu? Às vezes a pessoa que você considera melhor do que você não tem as qualificações que você tem, mas você a considera melhor por causa da sua humildade. Você para ouvi-la, você para entendê-la, você para escutá-la, mesmo que ela não tenha o conhecimento que você tem, o poder aquisitivo que você tem, a posição que você tem, e infelizmente isso tem tomado conta do nosso meio, que às vezes a pessoa canta ou prega, ou pastoreia, ou é regente, ou é dirigente, ou é líder, alguma coisa na igreja, e ele já pensa que já não, é o intocável, ele não pode cumprimentar pessoas, ele não pode conversar com pessoas, ele anda cercado de seguranças e coisa e tal e coisa, a ponto que ele é inacessível, ele não tem acessibilidade, você não consegue conversar com ele, você não consegue ter um diálogo com ele, ele exige certas coisas, ele não se nivela as pessoas, ele não se coloca na diretriz de ser igual às pessoas. Outro ponto importante que a revista destaca é a falsa humildade. O que é a falsa humildade? É quando eu tenho atitudes de humildes, mas na verdade eu espero elogios por aquilo. É o que Paulo diz aqui, ó, não faça nada por interesse pessoal, entendeu? É aquela pessoa, já viu, eu já cheguei pessoas que você fala, nossa rapaz, boa palavra, Deus continue te usando, Deus continue te abençoando. Ele fala assim, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, coitadinho de mim. Na verdade ele não está falando a verdade, na verdade ele sabe que Deus usou ele, que ele foi uma bênção, só que ele gosta de elogio, entendeu? Na verdade ele não está atribuindo a Deus a glória, dentro dele ele continua dizendo, não, Deus me usou mesmo, eu fui um canal, eu fui uma bênção, mas ele não considera aquilo como uma glória para Deus, ele considera algo para ele mesmo, e ele gosta de ficar ouvindo que as pessoas fiquem dizendo para ele assim, rapaz, você pregou demais, você é uma bênção, você é demais, rapaz, continue assim. Ele gosta de elogio, massageia o ego dele, entendeu? Então, irmãos, quando a gente tem essa percepção, essa perspectiva, essa visão, a gente fica meio preocupado, a gente fica meio pensando, será que isso aí é humildade? Isso aí não é humildade, a gente não é bobo, a gente sabe quando a pessoa está falando de coração, quando não está, entendeu? Então, essa falsa humildade também é descartável. Não adianta você até mesmo agir como humilde, mas por dentro não ser tratado e continuar achando que você é melhor que o próximo. Isso daí é horrível, faz mal para a própria pessoa. Pessoas arrogantes, pessoas que por dentro estão dizendo, eu não podia fazer isso comigo, entendeu? Então isso daí são coisas que atrapalham a obra de Deus pelo fator de que atrapalha a unidade da igreja, causando confusão. Terceiro, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e arrogância, entendeu? Então é o que eu estava dizendo. A pessoa não é orgulhosa daquilo que faz, ele somente se coloca na posição que Deus o quer e não fica esperando nada em troca, ele só faz porque ele é aquilo mesmo, entendeu? Ele não espera nada mais do que aquilo mesmo. 2 Coríntios 12, 20, trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. João 17, 21 ao 23. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta
e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. 3,16 de Efésios. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então, essa humildade que eu estou falando, ela não é produzida pela mentalidade humana, pelo esforço humano, pela dedicação humana. Ela é produzida especial e especificamente pelo Espírito Santo de Deus. É só o Espírito de Deus que tem poder para capacitar o crente a viver uma vida de humildade. É só o Espírito de Deus que é capaz de produzir essa vida de humildade. Não posso ser humilde sem que o Espírito me humilhe. Você já ouviu, né, as pessoas dizer assim: os humilhados serão exaltados. Mas isso não tem na Bíblia, irmãos. O que tem na Bíblia é: aquele que se humilha, Deus, o Pai, o exaltará. Então, é nós que nos humilhamos. O crente humilhado em Deus e na visão do próximo, o crente humilde, ele não tem como ser humilhado por ninguém. O grande problema hoje é que nós nos sentimos humilhados porque nós não somos humildes. A pessoa pisa em mim, irmão. Jesus ele foi humilhado, entendeu? Jesus ele se humilhou, ele nunca se sentiu menos por estar na cruz. Você vê na cruz mesmo, Jesus ainda perdoava as pessoas. Na cruz Jesus salvava. Na cruz Jesus ainda rejeitou vinagre. Pensa só, na cruz Jesus ainda deu o último suspiro. Então, mesmo sendo o oposto, recebendo a oposição, ele continuou humilde. Então a gente pode perceber que humildade não é somente uma atitude, ela é um estilo de vida. Quando a gente consegue ver isso em Jesus, a gente pode perceber se há em nós, entendeu? É só um irmão pisar no meu calo, é só um irmão fazer algo contra mim, que eu já fico revoltado. É falta do Espírito de Deus, entendeu? Eu já fico bravo, entendeu? Alguém me ofende, alguém nos ofende, alguém ofende a minha vida, ofende a minha família, ofende alguém, eu já compro as dores, eu já fico macho, entendeu? Por quê? Porque falta humildade, nós não somos humildes. E é falta do Espírito Santo de Deus. Você não está tendo uma vida plena do Espírito de Deus. Ah, pastor, é isso aí, irmãos, entendeu? Não adianta a gente cortar a bota, não. Humildade, entendeu? E Jesus disse que bem-aventurado. Olha lá, vamos ler Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Ó. Olha lá. Jesus disse assim, ó. Versículo de número 9 e o versículo de número 10. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, Jesus está dizendo que nós devemos ser alegres, estar felizes, porque alguém se opõe a nós, que alguém quer às vezes fazer mal para a gente, irmãos. Isso não é motivo para a gente ficar dodói, não. Isso é motivo para a gente fortalecer. Ficar alegre é sinal que o Espírito de Deus, e nunca pagar na mesma moeda. O grande problema da gente é que a gente quer pagar na mesma moeda. Isso é falta de humildade. Então, quando a gente é humilde, a gente se alegra com essas perseguições, com as pessoas falando da gente, pessoas falando mal da gente, pessoas criticando a gente.
Entendeu? Essas coisas aí, irmão, a gente nem liga. A gente tira de letra, como dizia o jogador de futebol. Entendeu? Então a gente não passa a luta com isso aí não. Então a gente fica feliz. A gente sabe que a gente está na presença de Deus. Isso é normal. Sofrer por amor ao reino de Deus é normal. Entendeu? Bora lá então. Então isso é humildade. Primeiro tópico. Segundo tópico diz: para haver unidade é preciso mansidão. Isso é coisa de crente, né? A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Isso é o que mais tem na igreja, né? É gente pacificadora, gente que produz paz, é gente que não fala mal dos outros. Na igreja é o que mais tem. É tudo gente boa, na igreja só falta auréola na cabeça dos crentes, não falta mais nada. Entendeu? Olha lá, mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Eita glória! Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Quase a gente não tem ninguém precipitado, né? Você já ouviu aquela pessoa que vamos fazer? Ele não calcula, ele não pensa, ele não analisa. Isso é falta de mansidão. A mansidão aqui não é aquela pessoa passiva para tudo, para o pecado, para o erro, para a falha, mas é aquela pessoa moderada, é aquela pessoa que tem controle, é aquela pessoa que consegue ver o próximo como necessitado, ele consegue ter paciência, que é uma coisa difícil de a gente ter. Estou colocando eu no pacote. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, oh Jesus, hein? Que sou manso e humilde de coração. Então, isso é um fruto do Espírito. Mansidão, irmãos, é quando a gente consegue ter moderação nas nossas atitudes. É a gente conseguir colocar na nossa vida um bom trato com o semelhante. Irmão, ser verdadeiro não é ser mal educado, entendeu? Tem gente que pensa. Eu lembro que um pastor me ensinou algo que eu nunca esqueci. Ele disse assim: não confunda falta de educação com unção, entendeu? Às vezes a pessoa está sendo mal educada, e às vezes eu cometo esses erros também. Eu sou ser humano, às vezes a gente se empolga pregando e solta algumas coisas assim que às vezes não devia ter falado. Mas aqui no texto bíblico a gente vê Jesus, Mateus 11:29, falando: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vamos ler o texto, Mateus 11. O que é mais interessante é isso aqui. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O que tem de gente com a alma perturbada, porque não consegue tirar certas coisas da mente, certas coisas do coração, certa coisa da vida, porque ele pensa que não consegue perdoar. Perdão, irmãos, é a asepsia da alma, entendeu? A falta de perdão, disse William Shakespeare, que é a mesma coisa que você beber um veneno pensando que está fazendo mal ao próximo. Isso é a falta de perdão. Então, quando você libera perdão, quando você aprende a entender que aquele irmão é verdadeiramente também complicado, e você precisa ter habilidade para tratar ele, para conversar com ele, para ter ele no seu convívio, daí você consegue ter a visão que Jesus disse, daí você descansa.
você descansa, você consegue descansar, sua alma tem descanso. Segundo, grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi manso, irmão. Mas a gente tem que tomar cuidado com os mansos, porque os mansos são meio perigosos também. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Números 12, versículo 3. Essa reputação se deu em virtude do legislador, entre os outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente, irmão. E pior que quem atacou ele foi os irmãos dele. Você vê lá, Números 12, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo aqui, mas foi a própria Miriam com Arão que juntaram a patotinha ali e se levantaram contra Moisés. E o que aconteceu? Falar para ele que tinha casado com a mulher cuxita, não é para casar com a mulher cuxita. E depois eles ainda falaram assim: nós somos profetas também, viu? Onde já se viu? Deus fala com a gente também. E daí Deus aparece e fala assim: com vocês eu falo por sonhos e visões. E olha lá. Mas Moisés não, Moisés eu falo cara a cara. Então você percebe que Moisés não postou no Facebook: irmão, estou se levantando contra a minha vida, ora por mim. Que é Satanás. O diabo está aparecendo aí. Não. Moisés entrou na tenda e foi orar. Foi buscar a Deus. A gente hoje, irmão, quer revidar tudo. Quer brigar por tudo. Não brigue. A W. Tozer diz que há 5 votos que você faz para ter uma vida avivada pessoal. Primeiro, não brinque com o pecado. Segundo, não passe para frente nada que faça mal a alguém. Terceiro, não tenha nada. Quarto, não tenha nada como seu. Quarto, não revide, não bata de frente, não brigue. E quinto, não receba glória nenhuma. Quando você entende isso, você descansa. Entendeu? Você não tem que ficar brigando com ninguém, porque fulano fez isso para mim. Não, irmão, deixa ele. E perdoa dentro do seu coração. Liberta-se. Tira isso da sua vida. Tira isso da sua alma. Coloca isso para frente. Isso é mansidão, isso é ser manso. Moisés não revidava. E todas as vezes Deus o defendia. Às vezes Deus não entrou com a providência ainda na sua vida, porque você vive brigando, você vive discutindo, vive fazendo barraco. Entendeu? Você é a Maria barraqueira da família. Todo mundo tem medo de você. Ninguém gosta de você porque você gosta de fazer barraco. Se alguém responder, você fala mesmo. Eu sei. Não, irmão. Você só perde. Entendeu? Só perde ser assim. Vamos lá. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus 12, 14, 21. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Marcos 15, versículo 4 e 5. Assim temos o exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Irmãos, Jesus foi julgado, ele foi para Anás, de Anás foi para Caifás, de Caifás voltou para Anás, Anás ele foi para Pilatos, Pilatos ele foi para Herodes, de Herodes ele volta para Pilatos, e ali ele é condenado à morte. O julgamento judeu, o judaico, ele tinha uma regra. Ele não podia ser à noite, entendeu? Ele não podia ser à noite. Já começaram errado com Jesus. A irmã Dalva está com a gente aí também, Deus lhe abençoe. Ele não podia ser à noite. Já começou errado. Charles Swindoll, ele diz que existiu erro em todos os julgamentos, em todos os 6 julgamentos que houveram contra Jesus, tanto de Anás quanto de Caifás. Volta para Anás, depois vai para Pilatos, Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos novamente. Então ele é crucificado. Então você percebe que no princípio, segundo as testemunhas, eles não vêm para trazer uma informação, eles trazem uma acusação contra Jesus sem nenhuma prova. Terceiro, Jesus não tinha um advogado de defesa, que era um direito de todo o réu. Todo réu podia ter alguém ao seu lado para o defender. E talvez Jesus nem encontrasse alguém, né?
Mas, tendo isso, todo errado o julgamento de Jesus, Jesus podia acusar eles e falar: vocês estão me julgando errado, vocês estão fazendo errado. Mas Jesus se calou, Jesus não discutiu, Jesus continuou ainda os amando. Esse é o mais extraordinário, entendeu? Como é difícil ser manso, irmãos. Como é difícil você pagar o mal com o bem. Não é fácil, isso daí não é coisa para qualquer um, não. É coisa para crente mesmo. Crente pensa que crente é só vir na igreja da glória a Deus, aleluia, bater o cartão, tomar ceia e coisa e tal. Não, irmão, ser crente é isso aqui. É sofrer e corresponder o sofrimento trazido por alguém de maneira positiva. Você amar quem te odeia, você ajudar quem te atrapalha. Isso aí é coisa terrível, entendeu? Então precisamos disso. Terceiro, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos 12, do versículo 12 ao 14. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Romanos 12, do 17 ao 19. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Irmãos, as pessoas aprenderam a gerir tantas coisas, alcançaram a lua, alcançaram os mundos, alcançaram os cosmos, alcançaram o fundo da terra, descobriram petróleo, mas até hoje não aprenderam a lidar com as suas crises emocionais, até hoje não aprenderam a gerir suas crises existenciais. Estão sofrendo dia após dia, momento após momento, por causa de coisas que estão dentro dele. É por isso que Tiago sabiamente diz: de onde vêm as guerras? Senão do interior do homem. Então as guerras vêm do interior do homem. É de dentro de nós que vêm as guerras, e as discussões e as brigas, e isso é devastador. Infelizmente, isso mostra a falta de mansidão que há em nós. Isso é um grande problema. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Tiago capítulo 1, versículo 21. É a presença do Espírito propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos capítulo 8, versículo 10. Mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro 2, versículo 23. Ele transmite a ideia de pacificação em meio harmonioso de administrar os conflitos. 2 Coríntios 2 e 10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. E em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Veja só, irmãos, se todo crente tivesse esse sentimento de controle e domínio próprio, a ponto de conseguir gerir as suas próprias emoções, não pagar o mal com o mal, não se ressentir, não ficar brigando, discutindo por algo que ele acha que é certo ao seu redor, aí nós teríamos uma igreja muito mais harmoniosa. Veja lá, para haver unidade, terceiro tópico agora. Primeiro nós falamos da humildade, agora nós falamos da mansidão, e agora nós vamos falar da longanimidade. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro 3,20, 2 Pedro 3,9, Colossenses 3,12 e 13. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Gálatas 5,22.
termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios 6, do 1 ao 6. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12, 12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Salmo 86, 15 e Naum 1 e 3. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então, irmãos, eu quero que você pense aqui, eu e você, muitas e muitas vezes temos a visão de que aquele ali não tem mais jeito. Mas aquele ali, muitas vezes, vem para frente se reconciliar com Jesus e a gente já pensa o quê? Mas de novo? Eu não acredito. Que camarada, de novo? Mas graças a Deus está sendo de novo, irmão. Imagina se não fosse mais, se ele fosse para o inferno. Entendeu? Então a longanimidade é o amor esperando. Olha só, grave isso. Longanimidade é o amor paciente, é o amor esperando. Nós precisamos amar o nosso próximo e ter paciência e uma perspectiva e uma expectativa de que ele pode melhorar. Se eu já o condeno antes mesmo de Deus o condenar, eu nada mais sou do que uma pessoa sem o Espírito de Deus. Eu preciso, você precisa, nós precisamos que esse sentimento de longanimidade esteja em nós. Nós devemos ter e devemos estar sempre pacientes, sempre na expectativa de que aquela pessoa pode melhorar. Pastor, é difícil, ninguém está falando que é fácil, mas preciso. Mesmo que seja difícil, é preciso. Aqui, vamos continuar, para a gente encerrar. Suportando uns aos outros, coisa difícil. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14, 22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios 4, 2. É difícil suportar. A palavra suportar, se eu me lembro bem, é upomeno no grego. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios, o amor tudo suporta, dá a ideia ali que o amor é um suporte, não que você aguenta somente, mas que você faz um suporte para alguém subir ou crescer. Então, quando você encontra alguém que te aflige, te ofende, te magoa, essa pessoa nada mais é uma pessoa que está precisando de amor. Ela precisa do seu suporte para crescer, do seu suporte para aumentar a sua fé. E você vai ser um instrumento de Deus para ele, um instrumento de Deus para ela, para ele e para ela crescer. É difícil, pastor? Mas é necessaríssimo. Então vamos lá. Suportando uns aos outros. A expressão indica que infelizmente teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Essas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. O que é isso, pastor? Eu vou te explicar. É mais ou menos você ter que... Deixa eu só tirar aqui. Tem outro celular meu que está pedindo socorro, está precisando de suporte. Então, é mais ou menos assim. Eu e você, deixa eu ver se agora tá. Eu e você precisamos ser um suporte para os mais fracos. Essas pessoas que querem atingir a gente, pessoas que querem ofender, brigar, discutir, são pessoas fracas na fé. São pessoas que não têm suporte. E eles precisam do nosso suporte. Nós precisamos, com as nossas atitudes, mostrar para eles que eles aqui na igreja vão encontrar um amor que eles nunca tiveram.
não é fazendo o contrário, brigando com eles. Não. Quantas vezes a gente tem que aguentar um ao outro, irmãos? Por exemplo, a gente que trabalha, é pastor, às vezes você tem que tratar o mesmo problema, você já ensinou como ele sair daquele problema, mas a pessoa continua fazendo a mesma coisa, e você fala assim: meu Deus, até quando? Meu Deus, eu já dei a dica, é só fazer isso, e ele não faz. Por quê? Por causa que ele ainda não tem suporte. Você precisa do seu suporte dele em amor. Não é fácil, né, pastor? Não é não. Mas o Espírito de Deus, eu glorifico a Deus que é difícil, mas não é uma obra nossa. É uma obra exatamente do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha em nós isso aí. Não sou eu, não sou você, não somos nós com a nossa habilidade humana. É Deus que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. E através do Espírito de Deus você consegue fazer esse trabalho. Vamos lá, terceiro subtópico: o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. 1 João 4:8. O principal aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Você vê lá que a primeira palavra usada ali no fruto do Espírito, eu sempre ensino isso, às vezes alguém não participou e alguém que está participando, alguém já esqueceu. Fruto não são frutos, não são 9 frutos, é um fruto dividido em 9 gomos. Então o fruto do Espírito, a primeira palavra que aparece nesse fruto é exatamente amor. Em outras versões, caridade. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. É uma virtude altruísta. O que é altruísmo? É se colocar no lugar da pessoa, é sentir o que a pessoa sente, é fazer o que a pessoa precisa. Altruísmo é isso, é se colocar no lugar. Falta-nos essa perspectiva de colocar-nos no lugar das pessoas. Temos dificuldade com isso, irmãos. Entendeu? A pessoa às vezes vem cheia de mazelas, cheia de coisas ruins, mágoas, tristezas, rancores do mundo. E nós, em vez de ajudarmos a tirar, através de nos colocar no lugar deles, nós, em vez disso, nós pegamos e falamos: isso daí não serve, isso daí não tem jeito. Entendeu? Principalmente essa geração que está vindo agora, que não é uma geração acostumada a lidar com o não, uma geração de jovens e adolescentes e crianças que só recebem sim, dificilmente elas vão ouvir não. Então elas têm dificuldade de serem corrigidas, dificuldade. Então a gente tem que se colocar no lugar dela, pensar como ela, sentir o que ela sente. Isso é altruísmo, entendeu? Que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Eu postei esses dias uma frase do pastor José Carlos de Lima, e ele falou que era uma oração que ele faz, e eu comecei a imaginar que oração difícil é essa. A oração é: Deus, me trata hoje como eu tratei meu irmão ontem. Como é difícil isso, irmãos. Porque se você pôr na ponta do lápis, como a gente trata mal as pessoas, como a gente não tem paciência com as pessoas, como a gente não tem longanimidade com as pessoas, como a gente ama hoje, amanhã não ama mais, como que a gente suporta hoje, amanhã não suporta mais, como é difícil. Então pense comigo, será que a gente pode fazer essa oração e esperar algo positivo de Deus? Aleluia. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isso é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Oh glória! Quando a gente aprende a amar com longanimidade, ter paciência, tolerar, ter mansidão, se controlar,
ter humildade, se nivelar no mesmo nível, nós não teremos dificuldades, porque ninguém vai querer ser mais que o outro. Vamos pensar em ajudar uns aos outros, vamos pensar em nos auxiliar, como disse o sábio Salomão em Eclesiastes, quando ele disse assim: o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O problema é que nós muitas vezes estamos com uma dobra só, e ela está sendo uma vítima fácil do inimigo. Conclusão: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade. Lembra que a humildade? Nivelar. Eu e meu irmão, ninguém é mais do que ninguém, somos todos iguais. Segundo, a mansidão, controle, conseguir suportar em meio aos conflitos, às oposições, as palavras contrárias. E a longanimidade, amar incondicionalmente, esperando sempre algo melhor do próximo. E aí? A longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus é glorificado. Amém, irmãos? Que nós possamos ter essas virtudes: humildade, mansidão, longanimidade. Pastor, não é fácil não, eu sei que é difícil, mas o Espírito Santo de Deus, que é o fornecedor de cada uma dessas dádivas, está conosco para nos ajudar, nos auxiliar e nos fortalecer em todos esses trabalhos, em todas essas obras. Amém? Eu quero que você agora feche seus olhos, eu quero orar com você. A minha mãe aqui pediu oração pela vida dos meus primos e minha prima Eunice, que eles são aqui de Sorocaba e eles receberam a notificação de Covid-19. O meu primo Sérgio e a minha prima Eunice, as duas são pastoras aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quero orar por todos eles, quero orar também pelo pedido de oração aqui, em nome de Jesus, e crendo, irmãos, que Deus pode operar, porque Deus ainda faz milagre. Prepare um hino logo após essa oração. O nosso irmão Tiago Alessandro também está pedindo oração. Nós vamos orar pelo Tiago, em nome de Jesus. Vamos clamar a Deus nesse momento. A irmã Rosimeire está dizendo: eu preciso disso, pastor. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar, filha de Deus. Ela está dizendo porque realmente quer. Quando a gente diz que precisa, é sinal que a gente realmente quer. Entendeu? Tudo aquilo que a Bíblia diz que tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Se você está ligado, desejoso de receber. Tiago também diz: se você é falto de sabedoria, peça a Deus que dá deliberadamente. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele possa estender as suas mãos, fazer uma grande obra no nosso meio. Pai bendito, Rei de toda a glória, eu lhe peço, Senhor, nesse momento de oração, de clamor, de súplica, que o Senhor possa estender as mãos, Senhor, sobre cada um dos teus filhos e filhas, servos e servas do Altíssimo. Pai, sobre a vida dos meus primos Sérgio, Eunice, sobre a vida do Tiago, Senhor, pela sua esposa, pela sua casa, pelo seu lar. Pai, nós ouvimos a nossa irmã Maria Soares dando testemunho, que o Senhor já está respondendo, Senhor, aleluia, de maneira extraordinária. Ó Pai, eu te peço nessa hora, que em nome de Jesus, o teu nome, Senhor, seja glorificado, seja exaltado, seja bendito no meio do teu povo. Aleluia, aleluia. Estende as tuas mãos, Senhor,
porque o Senhor ainda é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. O Senhor não muda, o Senhor é imutável, o Senhor tem poder no céu, o Senhor tem poder na terra, o Senhor opera o querer, o Senhor opera o efetuar, o Senhor entra onde a gente não pode entrar, o Senhor faz o que a gente não pode fazer, o Senhor toca aonde nós não podemos tocar, trabalha, Senhor, de uma maneira gloriosa, estrondosa, maravilhosa, operante, gloriosa, majestosa. Ó Deus, eu creio nesse momento de oração que o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Faz um milagre para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Solta o louvor, Vitor. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Pode aumentar, pode aumentar mais. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Desperta, oh, desperta, não perca mais tempo.
abençoando a todos os nossos irmãos. Amanhã, irmãos, nós estaremos aqui a partir das 18 horas com uma grande live com os nossos irmãos. Nós queremos ver se a gente consegue aí fazer uma live diferente para a glória do nome de Jesus. Vai ser uma bênção, amém? Eu espero você aqui com a gente. Você que ainda não curtiu, não segue a nossa página de Pacaembu, curta aí, siga a nossa página de Pacaembu, também a minha página pessoal, Pastor Daniel de Barros, e se inscreva no nosso canal AD Pacaembu no YouTube. Você que pode, deseja, quer nos ajudar, nos ajude lá em nome de Jesus, e vai ser bênção de Deus para mim e para a sua vida. Eu creio no grande milagre de Deus na nossa vida. Não temas, o Senhor está conosco, amém? Tem alguns pedidos de louvor aqui, mas hoje eu estou um pouco atrasado, irmãos, estou numa correria. Hoje nós vamos estar em oração na madrugada, temos plantão à noite, então eu vou deixar anotado aqui. Amanhã a gente já solta alguns louvores assim que a gente começar, em nome de Jesus Cristo, amém? Feche seus olhos aí. Nosso irmão Vitor Gabriel vai vir aqui fazer essa oração em nome de Jesus. Ele vai orar e a gente vai dar a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo. Pega o microfone ali, filho, dá uma passadinha de álcool aí, para você não sofrer nenhum perigo, em nome de Jesus. Vem cá, senta do meu ladinho aqui e faz essa oração. Senhor, meu Pai, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Sim, Jesus. Senhor, estamos adorando Ti mais uma vez, Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por ter me dado alimento, Senhor, por ter me dado um teto, ó Pai. Sim, Senhor, meu Pai, Senhor, venha, Senhor, Sim, Deus, continua. oh, Senhor, meu Pai, Senhor, abençoa cada pessoa que está vendo esta live, ó Deus. Senhor, meu Pai, Senhor, abençoa cada ó Pai, que está precisando de Ti neste momento, Senhor. Senhor, meu Pai, Senhor, tanto agora as pessoas que estão vendo a live agora, ó Pai, como tanto que depois vai ver depois, Senhor, as que não podem ver agora, Pai. Senhor, meu Pai, Senhor, venha nos dar alimento, Senhor, da Tua oração, ó Pai. Senhor, meu Pai, Senhor, para que a gente venha buscar a Tua palavra cada vez mais, ó Deus, para que a gente venha se aproximar mais de Ti, ó Pai. Senhor, meu Pai, Senhor, vamos buscar a Ti cada vez mais, ó Pai, porque o Senhor está vindo nos buscar, Senhor. Sim, E Deus. os sinais estão aí, ó Pai. Assim te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Pode voltar ali. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus e a mais íntima comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e toda a igreja diz amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um forte abraço e que o nome do Senhor continue sendo glorificado na sua vida, em nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.